Cara, então, que eu quero fazer, né? Eu quero fazer 2 meio que começar, né, com 2 aplicações, basicamente. Uma que seria uma aplicação que é um guardião da nossa metodologia FBL. Então, é um especialista dessa metodologia que ajuda a declarar qualquer futuro ou ajustar qualquer futuro. E é isso, como eu falei, um guardião da nossa declaração de como operamos. Quais são os contextos, né? Os contextos, eu vou ter uma RAG, que é uma base de conhecimento com toda a metodologia de FBL, que está no Pinecone, está aqui já, está tudo aqui. Eu tenho a declaração em si e os milestones, que são documentos aqui no prompt, na Prompt Library. Então, tem o Deco Future Declaration e tem os milestones aqui. Eu tenho o contexto de reuniões internas, que é uma tool que pega todas as reuniões que a gente indexou do Grain. Então, a gente tem uma tabela que é basicamente todas as reuniões indexadas aqui. Ou era para estar aqui, mas está aqui. Porque eu mostrei ontem pro João. Tá connecting, vai aparecer. Mas então, a gente tem aqui, e tem todas as reuniões mesmo. Eu filtraria aqui das reuniões internas. Eu tenho aliás, o Jonas está aí, essa é uma dúvida que eu comecei tendo. Eu tenho o contexto do Discord, que são nossas conversas. Então, aqui eu também tenho esse contexto aqui, que tem que unificar, eu sei, mas aqui eu tenho uma tabela que tem todos os eventos do Discord. Então, ou era para ter, né, tá vendo? O Jonas não estava fazendo isso? Era para estar Não, aqui. não sei se o Jonas tá nisso não, Bruno. Deixa eu ver se Não, já estava, ele mostrou isso há um ele tá tempo. por aí. Eu lembro que, inclusive, estava preenchida Nossa, essa tabela. Tem um Discord dele ali, não é isso não? Do lado esquerdo, embaixo de database? Tá quebrado. Mas estava funcionando, tinha. Uma tabela com todas as mensagens do Discord, que também é um contexto. E tem uma tool também no GitHub que consegue ler os PRs e issues, e listar os PRs, e interpretar os PRs. Interpretar não, desculpa. A tool só lista e get os detalhes dos PRs. Então, a primeira aplicação que eu queria é bem simples, na verdade. É um agente que, sem periodicidade, é um agente conversacional. Isso eu já criei, na verdade. Ele tem esses contextos e ele consegue ajudar a declarar ou ajustar qualquer parte da minha declaração. Beleza, ele é conversacional e ele tá aqui bonitinho, funcionando a princípio. Mas beleza. Além dele, eu quero poder criar um workflow, né? Que é eu receber esse futuro pelo prompt lá, docs, pegar as reuniões, ouvir as reuniões, analisar a metodologia que está aqui, e sugerir mudanças ou verificar inconsistências na nossa estratégia, dado o que a gente está conversando e fazendo. Beleza. E aí ele pode, inclusive, fazer um PR no nosso repositório de futuro que tem nosso futuro. Para mim, esse é um workflow muito claro e tal. Ótimo. Aí agora que começa a ficar meio blurred as coisas, assim. Porque eu quero, paralelo isso aqui é para cuidar da nossa estratégia, né? Beleza. E aqui é para cuidar taticamente da nossa estratégia. A gente tá desviando do nosso foco e se estamos com um plano de ação que é relevante, suficiente e necessário para alcançarmos o nosso futuro. Aí, o que eu queria fazer? Um workflow que semanalmente pega os PRs feitos, e aí eu já travei nessa primeira parte. Ele vai interpretar os PRs, vai classificar de acordo com os milestones, vai atualizar uma tabela que eu quero, uma tabela de milestone por milestone e os progressos desse milestone, e vai me trazer um resumo da semana. E também eu quero que essa aplicação tenha uma view,
que é um dash com esses milestones, a evolução, o que está uncovered e filtrar por data, etc. Beleza. Bom, a gente pode parar aqui, porque aqui já confunde a minha cabeça. Porque assim, vamos lá. Se eu fizer... Ó, tá vendo a tabela aqui do Grain? Tá tudo aqui, bonitinho. Se eu fizer um workflow aqui, beleza. Eu tenho workflow... Até vamos pegar esse aqui que já tá pronto. Que é ter o changelog do Discord. Para onde tá indo esse output? Eu conseguiria usar esse output num agente ou numa view? Eu tô confusa com esses links. E, by the way, o João, cadê o João? O João tá aqui, ele tá me ajudando nisso, mas eu tô querendo entender a conexão dessas coisas primeiro, até para poder ajudar ele mais, assim. Como é que a tabela se conecta? Como é que eu faço uma view que é só pegar os dados da tabela? E como é que o workflow gera um output que alimenta a tabela? Nossa, falei muito, mas quem puder ajudar aí? Posso falar aí? Eu acho que aqui também tem uma opinião quanto a isso, mas eu acho que é todo mundo muito parecido, que eu acho que o mais natural é começar modelando os dados, né? Que eu acho que você já fez bem, quais são suas fontes de dados. E no final mesmo, eu acho que o que importa é, depois que você descobriu quais são os dados importantes para fazer qualquer tipo de processamento, você criar uma visualização simples daqueles dados, né? Tipo, o resultado de você ter usado aquele contexto vai ficar em algum lugar que você só precisa consumir. Aí eu acho que nesse caso é uma tabela também no banco de dados. Você vai criar alguma tabela que você vai criar pensando, vai pedir para ele criar, né? Pensando no que você quer visualizar. Então, tipo assim, você pensa no resultado. Ah, qual é o resultado que eu quero ter? Ah, eu queria saber a velocidade do time. E aí a tabela vai estar lá, velocidade do time. Que é a coisa mais próxima do que você precisa ver. Porque aí você usa o workflow como um pipeline para gerar esse dado. Então, o workflow ali, ele vai passar por qualquer passo que é necessário para conseguir te dar essa resposta. E no final, para não ficar uma resposta tipo efêmera, o speed do seu time essa semana é 3, por exemplo. Você guarda num banco, que aí você tem uma view que olha para esse banco. Eu acho que está muito... Perfeito. O que eu ia comentar, o Candê tá perfeito, e o que eu ia comentar é que a Bruna já pode ser CPO, porque ela fez as perguntas perfeitas. É exatamente essa jornada, Bruna, que a gente tem que deixar muito azeitado no produto. Como é que eu pego os meus data sources, que é apps que eu instalo, como é que eu trago os dados aqui para mim e depois como é que eu faço visualizações, workflows em cima desses dados. E o jeito de fazer isso, como falou o Candê, é começando pelo fim. O que eu quero? E aí o nosso agente deveria te ajudar a destrinchar esse resto, esse meiuca. Tá bom, mas vamos lá. Vamos supor, vamos começar. Porque eu consigo ir incrementando a database, certo? Vamos supor que eu queira. Eita, quero é ótimo. Uma tabela simplesmente que tem. Tá bom, ID, eu tenho o PR, né, em si, e eu tenho o milestone atrelado, tá? É isso. Nenhum desses pode ser. Não, ele começa no milestone e depois ele preenche. Então tem que ser assim, né? Então, para mim, você devia apertar o botão de chat ali na direita, ô Bruno, e falar isso aí, entendeu? Você já devia falar, eu quero uma coluna assim, 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 assim. Aí ele vai, blup, vai fazer isso nesse banco aí. Sim, Beijão. Aluna no final do ano. Opa! Seria isso, né? Se for isso o fim que você quer. Uma tabela é. Uma Então, tabela eu quero essa tabela, que é os PRs e o milestone relacionado. Então Não, pronto. desculpa. PRs do nosso GitHub, a data desse PR, né? Obviamente. E uma coluna que relaciona o PR com um dos nossos. Isso.
Seria isso, né? Isso. Olha que coisa bonita essa tela, né? Um menu, uma view e um chat. É a nossa visão de mundo, né? Tudo é um menu, uma view e um chat. Você tem acesso a uma base de dados. Não. Nossa, quero. Olha aí, cadê a Ismenes? Tá faltando um prompt aí, né? O bicho não sabe que ele tem a tool pra guardar essa parada aí. Eu não sei se é o GPT, que é meio. GPT Mini, que é meio ruim de tool call, mas aparentemente tá com os tools ali. Bota o 4.5 aí, Bruno. Ele tem a mesma query. Vamos ver. Engraçado. Teria que recomeçar? Não. Ah, Olha só. mais Vamos próximo. botar o Sonnet 4.5 de default? Acho que esse 4.1 não ajuda, não. Criar índices para melhorar a performance. Não sei o que significa isso. Confia nele. Hã? Confia nele aí. Não, ele tá perguntando. Criar. Acho que a gente quer melhor performance, né? Não, tô no meio da rua, não. Eu tô. É que tá ventando aqui em casa. Beleza. Tá, mas vamos deixar ele pensando aqui. Aí vamos supor que a gente tem essa tabela. E aí, como é que eu crio agora uma view que vai ser aquela tabela? Uma view daquela tabela? Eu não consigo criar aqui, né? Consigo criar aqui? Cara, boa pergunta. Eu acho que você vai ter que usar aquela parte de hosting app lá. Ou fazer no código mesmo. Ainda, né? Mas uma coisa que eu fiquei curioso é se de fato ele criou. Você quer dar um refresh na página aí para ver se ele botou uma tabela aí? Acho que a gente tem que fazer esse negócio real time, né? É bem importante que a view sofra um refresh quando o chat termina algo que mexe na view, né? GitHub, teoricamente. Ali, ó. Ó, Clica aí para ver. Olha que bonito. lindo, amei. Ótimo. Tá bom. Então, eu poderia agora criar um workflow que puxa isso. E a view eu não consigo fazer aqui, né? Entendi. João, Mas estamos trabalhando para que você possa entrar no menu Views e entrar no chat e falar, agora faça uma view para tabela tal. Então, sim, isso aí. sim. Essa é a ideia. Exato. E acho que agora o que você quer é seu workflow antes. Você falou que você já testou ele? Ele funciona bem e tal? Não, esse aqui não é meu, não. Eu poderia testar ele, que ele basicamente tem uma mesma ideia do meu, né? Que é pegar os PRs, só que ele posta no Discord. Eu não queria. Eu queria que ele parasse aqui no 4 e. Enfim. Entendi. Eu não consigo rodar e. Tipo. Só até aqui, por exemplo. Não, né? Vai conseguir. Já tem como fazer, mas a gente não colocou o suporte na UI ainda. Só que o que você quer é criar um seu, né? Porque esse aí vai rodar por outros motivos. Sim. Tá bom. Mas, cara, na verdade, eu tava antes de entrar no workflow, só para testar se tá funcionando a tool, ver se eu fiz certo. Eu tava aqui, eu criei um teste GitHub só para testar se ele consegue. Então, esse agente, ele tem a tool do GitHub do Gui. Roubei. E eu queria. E aí eu até. Não tá funcionando. Ó, isso aqui tá muito ruim para mim. Aí, beleza. Eu quero
Me lista, ele deu problema. Me lista os PRs da semana 29 de setembro a 3 de outubro dos repositórios. Eu preciso portar esse GitHub aí do Apps para um repositório próprio dele e dar um banho de loja nisso. Só para ver se estava funcionando antes de botar no workflow. Para ver se a tool estava funcionando. Faz sentido, né? E aí. Acho que não funcionou da última vez. Mas eu queria também falar, ô João, você tá aí, né? Vai perguntando se tiver Isso. dúvida. Você vai me ajudar nisso. Beleza. Não, eu tô pegando bastante insight aqui dos mestres aí. E aproveitando, né, se eu fosse querer escrever, igual falou lá na primeira parte, né, pra atualizar o pull request lá, seria, criaria tipo um bot novo, assim, tô tentando pensar, ou usaria a conta de alguém da Deco mesmo, por causa que a primeira etapa lá eu vou precisar atualizar acho que é um repositório público, né, o Bruno, né? Que tá os futuros, né? Não, isso aqui é no privado, mas a tool do GitHub já está criada, o João, eu descobri. Então essa tool, ela já existe e essa tool, esse app, esse MCP, que tem uma tool que get pull request, entendeu? Então, assim, em teoria, a gente já conseguiria pegar, isso aqui já estaria pronto. Eu botei aqui amarelo, mas é só porque tem que testar. Que era o que eu estava fazendo, mas não tá funcionando muito bem, tem que entender por quê, entendeu? Mas assim, em teoria já tem aqui a tool, não sei, foi o Guilherme que fez? Tinha um começo disso ali no nosso Apps, no nosso App Webs. Aí eu Vibe codei, estendi com mais APIs do GitHub. Olha Ele que não sabe o dia loucura, hoje, ó. tá delirando. Muito foda aí, ó. Caraca, muito bom, era isso que eu queria. Olha só, gente. Meu Deus. Eu amei isso. Calma, Então, galera, essa reação visceral que a Bruna tá tendo é exatamente o que a gente precisa botar no nosso Happy Path, que é o que eu chamo de Wow Factor em 30 segundos. Se uma pessoa chegar no nosso negócio, conectar o GitHub e perguntar isso e ter esse resultado, a reação é essa, tá vendo? Aí ela vai chegar e... a gente tá construindo uma Ferrari, mas a gente esqueceu de fazer as rodas. Vocês concordam? Não sei, Espero que não. não. Também não. Mas a infraestrutura técnica está evoluindo, mas nenhum dos 5 milestones tem progresso tangível. Calma também, tem que ensinar ele. Calma, gente, não se preocupe. Total. Mas muito bom, já é excelente. Mas muito bom mesmo. Mas então, entendeu, João? Só que isso aqui é um agente que a gente fez só para testar. O que eu quero fazer é um workflow e que vai de forma determinística atrelar e alimentar aquela tabela, entendeu? Entendi. Então, assim, tá quase pronto, pô. Pô, já é só salvar na tabela agora. Tá pronto, é só deployar. Não tá pronto, mas está, assim, eu acho que está mais perto do que a gente achou que estava, né? Quando a gente conversou ontem. E tá mais tangível agora, consegui visualizar melhor. Exato. Tá, o que mais você tem de dúvida? Dessa primeira e segunda etapa, se eu precisar de alguma alteração, porque eu entendi, eu vou usar aquele MCP do Gui, né? Do GitHub, né? Não, o ideal não seria isso não, inclusive. O ideal seria você instalar uma nova integração, botar o seu token, que tem certamente menos poderes. Não, mas o token dele não vai funcionar, porque não vai acessar aos repositórios privados, né? Então, mas tem que dar acesso para ele de read nos repositórios privados e ele faz um token, entendeu? Ah, tá.
Boa. porque é fidedigno com o que ele pode fazer. E principalmente, eu adoraria se você pegasse 15 minutos comigo e eu te mostro o código desse treco, porque tá lá no barra apps. Eu quero tirar de barra apps, eu quero fazer um MCP bonito, com um template cheiroso, perfumado do Camudo. E aí eu preciso, anyway, entendeu? Dar um tapa nesse treco aí. Por que a gente não Beleza. faz só na UI? Oi? Tipo, esse aí usa alguma dependência do GitHub? Isso aí o quê? Essas tools aí. Não tô entendendo. Essa tool é uma tool do GitHub, que vai na API do GitHub. Isso. Mas você estava querendo fazer tipo o MCP do GitHub, certo? Uhum. Então, aí você vai usar algum pacote NPM do GitHub? O Eu não UpToKit sei como é que tá lá? lá. Tem que entrar lá no apps pra ver como é que ele tá implementando. Mas ele deveria ser meio que shallow na API, tá ligado? Porque senão, se for usar o FAT do ideal, dá pra fazer tudo pela UI, tá ligado? Aí não precisa fazer nem baixar código, fazer template. Ah, entendi. É uma boa ideia. Uma paradinha maneira. Não sei se tá pronto pra isso, mas a gente pode andar. É, Mas eu queria fazer as views também, entendeu, meninos? Aí, enfim, eu acho que isso é uma appzinha mesmo, maneira. É claro que eu acho que tem que poder fazer uma appzinha maneira na UI, sacou? Mas vamos ser honestos que falta um mês. Vem cá, uma outra dúvida. Que é a seguinte: aqui eu tenho as apps que são. Isso aqui, o GitHub VibeGui, é uma app do GitHub VibeGui aqui. Beleza, é um MCP que está aqui instalado no nosso workspace e que você logou e está aqui. Mas é uma app. Só que quando eu venho no agente e eu falo com ele aqui, beleza. Eu abro uma tool. Ele está aqui como tool, GitHub tool. E ele não é uma tool aqui. E o que é essa tool? Então, que não é o app? Não. Você tá certo. Ela deveria, ó, ali em Tools, deverá ter daqui a pouquinho um select de app ou de scope, para ser preciso. E o select vai estar em geral, vai estar no começo em this project. E você vai poder trocar e botar GitHub. Aí você vai ver as tools que tem nessa app do GitHub. Aí você vai poder interagir com elas, etc. Não. No default você vai listar só as tools deste projeto e não das suas dependências, entendeu? Justamente porque você só quer ver, em geral, né, as coisas que você fez first party. Bom. Abre o microfone. Não, cara, é que eu fico pensando muito nisso. Eu não sei não, Gui. Porque, tipo, pra mim esse cara aí são as minhas coisas e eu vejo os outros MCPs como dependências mesmo. Você instala lá e tal e usa. Mas esse tools aí é as minhas tools, não. Os meus workflows, meus agentes, minhas coisas, não. Acho que o default é esse. Vamos descobrir se é conveniente ou não isso ser um browser das dApps. Eu acho que vai ser, sabe por quê? Tipo assim, você vai instalar o app do Slack. Aí lá nos workflows, o app do Slack vai dar uma porrada de workflow para você. Aí você vai querer filtrar pelo Slack e poder pegar um workflow lá e forcar ele. Tipo assim, create new from this. Aí ele vai começar lá, entendeu? E você troca um pouquinho, sacou? Então acho que é um browser útil, entendeu? Das dependências. Aí o negócio que eu acho que pode pegar nisso aí é... eu entrei no Slack, criei um new from this, mas aí cadê o... Mas quando eu entro no Slack não tá lá. Não entendi o seu ponto, mas depois a gente então pensa nessa UX. Bom, mas eu. Fala. Foi. Acho que eu e o João estamos trabalhando nisso. Se ele, enfim, aí vai procurar o Gui então, e qualquer ponto ou ideia se tiver em relação a isso, só falar com a gente.
Obrigada, gente. Peraí, o Jimenez se acusou falando que dava para fazer só na UI. Eu acho que primeiro vamos testar isso então. Se der para fazer só na UI, um MCP de Git, de GitHub, é bem legal. Tem que acontecer, né? Tem que acontecer. Vamos trabalhar para isso. Boa. Eu só tô parado nessa distinção de que prompts, na real, são documents, e os documents são como você organiza o contexto desse projeto. E aí tudo quanto é workflow, a gente e tal, consegue ver e consultar esses documents. Isso para mim, agora que a gente realizou isso e eu vou começar a usar dessa forma, acho que muda radicalmente assim, a utilidade do nosso ferramentinha.